Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho segundo João, no capítulo 4. Hoje, e pregar nos cultos de quinta-feira é sempre uma grande responsabilidade, uma vez que é nesse culto que o pastor Roberto sempre ministra e você está acostumado a ouvir ele pregar. Mas eu creio que nessa noite você não veio aqui para ouvir um homem falar, mas você veio para ouvir aquilo que Deus tem a te dizer, aquilo que Deus tem a falar ao teu coração. Por isso eu te peço, abra o seu coração, não olhe para as imperfeições do pregador, mas olhe para aquele que é dono da palavra, aquele que é Senhor da palavra e Senhor da Bíblia, aquele que pode todas as coisas, amém? João capítulo 4, eu coloquei o capítulo inteiro porque eu não vou ler todo, eu vou pular algumas partes. E eu queria só enfatizar algumas coisas aqui desse capítulo. E o texto diz assim, João capítulo 4, verso 1 diz: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. E ali uma mulher se apresenta a Jesus, uma mulher samaritana, pede água para Jesus. E no verso 8... diz, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. E no 9, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Vamos lá para o verso 21, que depois de Jesus conversar com aquela mulher, o verso 21 diz, Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe essa noite, e que o Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco como lhe apraz. Queridos, o título dessa mensagem talvez possa ter atiçado a sua curiosidade, mas é algo que é uma realidade do nosso tempo. Então, coloquei as fake news e as boas novas, porque nós vivemos num ambiente, nós estamos passando por um período em que esse termo fake news ou falsas notícias em português é um tema bem presente do nosso tempo, um tema e um nome que tem a sua origem nesse nosso sistema de informações, o sistema que nós estamos inseridos nesse mundo, onde nós conseguimos obter uma informação cada vez mais rápido e estamos cada vez mais presentes na informação. E por um detalhe, cada vez mais pessoas produzem notícias, cada vez mais pessoas produzem informação. Hoje, se você pegar o seu celular e gravar um vídeo, aonde quer que você esteja, alguma coisa que está acontecendo aqui agora, de repente seu vídeo pode viralizar e alcançar pessoas que estão do outro lado do mundo. E às vezes, pessoas inescrupulosas, pessoas que querem curtidas ou que querem de alguma forma aparecer,
produzem de forma proposital notícias falsas, notícias que podem levar pessoas até a morte, como já aconteceu no passado, de acusarem ou criarem uma notícia a respeito de uma pessoa, dizendo que ela cometeu um crime ou que ela seria uma criminosa, e uma mulher foi linchada por causa de uma notícia falsa. Mas não é a respeito dessas notícias que eu quero me referir nessa noite, porque essas notícias são claramente falsas, ou logo em seguida essas notícias elas podem ser facilmente verificadas. Mas as fake news que eu quero me referir nessa noite são as fake news produzidas pelos meios que nós acreditamos durante toda a nossa vida que deveriam produzir verdade para nós, ou que nós acreditávamos que nos entregava a verdade. Nós, que somos de um tempo um pouco mais antigo, e aqui tem pessoas mais velhas do que eu, vão se lembrar do tempo em que a gente esperava o jornal chegar em casa, ou a gente acordava cedo para ir na banca de jornal comprar aquele exemplar do dia, para que a gente pudesse ler e saber quais eram as notícias do dia, quais eram as notícias daquele tempo que nós estávamos vivendo. E esse excesso de informação que temos hoje ao nosso dispor tem mostrado e provado que até esses meios de comunicação, meios que fazem parte da grande mídia, daqueles que são pagos para nos entregar, ou que nós pagamos para nos entregar uma informação, que esses meios também produzem uma falsa informação. Eu quero me referir aqui à manipulação da verdade, à manipulação da informação, a informação que deveria ser verdadeira, mas que vem junto com ela uma mentira. Aquela informação, aquele alimento que nós comemos, que é muito bom, muito bonito, muito cheiroso, que nós olhamos e nos apetece, mas que na realidade dentro dele tem um veneno misturado, tem um pouco de veneno de rato ali, chumbinho misturado, que vai de alguma forma nos fazer mal, vai nos matar, que vai nos fazer ter uma visão deturpada da verdade, nos fazer ter uma visão diferente daquilo que é verdade. As fake news, sabemos que elas são perigosas, elas destroem reputações. Hoje, você é uma pessoa bem conceituada, de repente alguém pode produzir uma matéria ou dizer alguma coisa a seu respeito e acabar com a sua reputação, acabar com o seu passado, destruir aquela imagem que você construiu. Eu quero me referir a esse tipo de notícia, as falsas notícias, as notícias que aparentemente são verdadeiras, mas que no fundo existe uma mentira, que no fundo existe uma pequena manipulação. E sabemos que o mestre em fazer essas coisas, o mestre em realizar tudo isso, em criar verdades, em apresentar uma verdade misturada com uma mentira, é Satanás, é o diabo, é o pai da mentira, é o mestre de criar esse tipo de coisa, conforme João capítulo 8, no verso 44. O texto de João capítulo 4, ele já vem nos dizendo, ele já vem nos mostrando Jesus combatendo uma falsa notícia. Já vem mostrando Jesus entendendo a forma como os fariseus viram o seu ministério. O texto diz que quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus batizava mais do que João Batista, Jesus se retirou para Samaria. Jesus saiu daquela rota, saiu daquele caminho por causa de uma falsa notícia, por causa de uma fake news, por causa de uma mentira. Jesus teve que mudar a rota do seu ministério, Jesus teve que mudar a direção que ele estava tomando, porque ele sabia que a partir do momento em que aqueles homens soubessem ou achassem que aquilo era uma verdade, de que ele estava batizando mais pessoas do que o próprio João Batista, o foco, os holofotes iam se voltar para Jesus.
Sabemos que João Batista morreu decapitado. Sabemos que João Batista foi perseguido e questionado pelos fariseus. Saber que Jesus estava tomando vulto maior do que João Batista, já estava se tornando mais famoso do que João Batista, iria trair para Jesus holofotes desnecessários para aquele momento do ministério de Jesus. Jesus então saiu da rota de colisão dessas falsas notícias. O que eu tenho a trazer a você nessa noite é dizer que ainda que o inferno se levante para mentir contra a sua vida, ainda que o inferno se levante para criar falsas notícias ao teu respeito, existe uma rota diferente de Deus para você, que a mentira não te encontra, que o mal não consegue te tocar, que aquilo que tentam fazer contra você não consegue te atingir, porque você está no centro da vontade de Deus, porque Deus tem um propósito com você, porque Deus tem um caminho diferente que o homem não conhece. Deus tem um caminho diferente que nós não sabemos qual é, mas que Ele já traçou para a nossa vida, que Ele já traçou para nós, que Ele sabe muito bem e consegue nos dirigir por esse caminho, um caminho diferente. Aleluia, Jesus. Como eu disse, a quem interessa as falsas notícias? A quem interessa a mentira? Sabemos que o texto de João capítulo 8 vai falar que Satanás, quando mente, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então toda mentira, na realidade, ela é conduzida, toda falsa mentira, ela é conduzida pelo o Senhor da mentira, pelo pai da mentira. Nós vimos isso e percebemos muito bem isso quando lemos por exemplo, o livro de Gênesis, quando no Éden a serpente se apresenta para Adão e Eva, e ela vem com uma verdade, mas que na realidade estava misturada com uma mentira. Ela diz, olha, certamente que vocês não morrerão. É certo que se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. Era uma verdade, porque eles não morreriam fisicamente, mas morreriam espiritualmente. Satanás, muitas vezes, quando vem nos apresentar uma realidade, ou vem nos apresentar a sua mentira, o seu engano, o seu engodo, ele vem sempre nos apresentar um lado que nos seja agradável, vem sempre nos apresentar um lado que nos agrade em primeiro momento, mas que na realidade vai nos levar para a morte espiritual. Que no fundo vai nos levar para um fracasso espiritual. Algo que nós vamos ter algum sucesso por algum momento, vamos ter o sabor na nossa boca por algum momento, vamos nos satisfazer por algum momento, vamos ter um prazer por um determinado tempo, mas que na realidade aquele prazer, aquele momento vai nos afastar de Deus, vai nos levar para um fracasso espiritual, vai nos levar para um distanciamento da presença de Deus, vai nos levar para longe da face do Senhor. Esse é o objetivo da mentira e das falsas notícias, que o inferno se levanta contra o povo de Deus, que o inferno levanta contra a sua vida. É essa mentira que faz com que você caia, é essa mentira que faz com que você não prossiga na obra de Deus, é essa mentira que faz com que você saia do centro da vontade do Senhor para a sua vida. Em Gálatas, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho, diferente daquele que os apóstolos tinham pregado até o momento, que esse anjo seja considerado anátema, porque é mentira, é engano, é engodo. E um dos grandes problemas da igreja primitiva, a igreja que estava crescendo, eram os falsos profetas, eram os lobos vestidos de ovelha, eram aqueles que tinham a capacidade de dissimular a verdade, de falar uma coisa que na realidade estava querendo dizer outra. Eram os judaizantes que estavam querendo impor sobre a igreja um jugo e um peso que não correspondia à libertação de Cristo para a vida de cada um deles. Era o jugo daqueles que se chamavam nicolaítas, daqueles que pregavam o gnosticismo misturado com o evangelho, daqueles que pregavam boas palavras ou palavras agradáveis,
agradáveis à primeira vista, mas que na realidade levava a igreja para o fracasso e para um poço profundo espiritual de distanciamento de Deus. Queridos, quando estamos firmados na rocha que é Jesus, quando estamos firmados na verdade, quando estamos com o nosso coração inteiro na palavra de Deus, conhecendo o Senhor e a sua palavra e a sua verdade, nós não caímos nos enganos de Satanás, nós não caímos na mentira, nós não caímos no buraco. Precisamos nos fortalecer na verdade. Eu quero falar então sobre as consequências de acreditarmos na mentira. As consequências de termos a nossa vida conduzidas por falsas notícias. De termos a nossa vida conduzida por mentiras e enganos que se levantam todos os dias contra nós. E nós vemos aqui nesse texto da mulher samaritana, uma mulher que estava com a sua vida conduzida por falsas mentiras. Uma mulher que estava vivendo ou se conduzindo por fake news, por mentiras a respeito dela mesma e a respeito do futuro dela. E eu quero trazer para nós nessa noite uma breve meditação daquilo que precisamos e podemos fazer para sairmos desse lugar onde somos enganados, onde mentem para nós, onde somos envolvidos por um mundo secularizado e mentiroso que quer dar ou nos entregar uma outra realidade diferente daquela que Deus quer nos dar. Uma realidade em que somos vitoriosos, onde temos a vida eterna, onde somos salvos, onde somos realizados em Deus, onde somos alimentados pelo Espírito Santo, onde Deus fala conosco, que temos intimidade com o Pai. Deus te chamou para ouvir a voz de Deus. Deus te chamou para ouvir um som do céu. Existe nessa noite um som dos céus pairando sobre esse lugar, que se abrirmos o nosso coração, os nossos ouvidos, Deus vai falar conosco, Deus vai falar ao nosso coração e ministrar na nossa vida qual é a sua vontade. Existe uma vontade de Deus para você. Existe uma esperança no fim desse túnel que você está caminhando e não enxerga uma luz, não enxerga uma saída. Existe um Deus que te toma pela mão direita e te guia por um caminho de vitória. Aleluia, Jesus. Primeira consequência da mentira na nossa vida é que nós vivemos um isolamento espiritual. Quando somos envolvidos por notícias falsas a respeito de Deus, a respeito do que Deus pensa de nós, nós sofremos ou podemos sofrer um grave isolamento espiritual ou isolamento de outras pessoas. A palavra de Deus vai nos dizer aqui no verso de número 6, que aquela mulher se aproximava do poço de Jacó e Jesus, aliás, estava ali próximo ao poço de Jacó, e veio uma mulher, e era por volta do meio-dia, ou hora sexta, como está em algumas outras traduções. Essa mulher estava indo pegar água num momento, num horário diferente das outras mulheres. Essa mulher estava indo buscar no poço água, num horário atípico, num horário em que ela sabia que ali não teriam outras mulheres que estivessem realizando aquele mesmo trabalho que ela. Nos mostra que essa mulher provavelmente sofria ou estava inserida num meio em que ela era discriminada por causa das suas atitudes, por causa da sua vida, por causa de coisas que ela havia realizado no passado. O pecado, querido, é capaz de nos isolar. O pecado não só nos isola de Deus, como o pecado nos isola da igreja. Quando estamos com a nossa vida em pecado, quando estamos na nossa vida distante de Deus, nós não conseguimos muitas vezes olhar para o irmão, não conseguimos abraçar o nosso irmão, não conseguimos ter o mesmo carinho pela nossa esposa, pelo nosso esposo, não conseguimos amar. Muitas vezes o que sai da nossa boca são palavras de murmuração, são palavras de contenda, são palavras de acusação, são palavras que simplesmente apontam o erro, porque nós somos pecadores, somos especialistas em pecar e achamos que todas as outras pessoas pecam como nós. Achamos que todos os outros
são pecadores como nós. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante, em que dizia assim: olha, se dizem que você é pecador, ou se apontam os seus erros, agradeça, porque você é muito pior do que isso que dizem de você. Às vezes nós nos incomodamos com aquilo que as pessoas falam de nós, mas a realidade é que, aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, todos os nossos atos são como trapos de imundícia. Aos olhos de Deus, tudo aquilo que realizamos como seres humanos, sem Deus no nosso coração, para Deus não serve de nada, porque aquilo que realizamos, até mesmo acreditando que seja justiça, acreditando que seja justo, sem Deus não serve de nada, só serve para a glória do homem, só serve para a exaltação do homem e não para a exaltação de Deus. Existe uma saída para você, meu irmão. Não se isole, não saia da igreja, não saia da comunhão, não saia do favor de Deus, não saia da presença de Deus, não saia do altar de Deus, não saia do meio, ainda que falem mal de você, ainda que nesse meio existam pessoas que olhem para você atravessado, ainda que nesse lugar existam pessoas que apontam o dedo para você e tocam o dedo lá na tua ferida. Não saia da presença de Deus, porque na presença de Deus a abundância de alegria, na presença de Deus a salvação, na presença de Deus a vida eterna. Não saia da presença dele, ainda que falem de você. Quantas pessoas nós conhecemos? Pessoas que antes estavam na casa do Senhor, antes estavam na comunhão dos santos, estavam louvando a Deus com alegria, mas por ouvirem pessoas falarem dela, o pastor não falou com ela do jeito que ela queria. O diácono falou mal da vida. O diácono Jesus, como o diácono é bênção. Falou mal da vida dela, falou mal dela, e ela se entristeceu, saiu da igreja, saiu da casa de Deus, por causa de falsas notícias, por causa de mentiras, por causa de coisas que falaram, talvez até estivessem certo, mas não falaram conforme o temor de Deus, não falaram nem advertiram conforme Deus manda com que falemos com o nosso irmão, não falaram com amor, não falaram com misericórdia, expuseram o pecado dela, expuseram o erro dela. Queridos, ainda que façam isso conosco, não se isole, não fique sozinho, não fique afastado do rebanho, não fique afastado de Deus, não fique afastado da comunhão. Mas ainda que isso tenha acontecido, ainda que você tenha se isolado, saiba de uma coisa: existe um Deus que vai te encontrar, existe um Jesus que vai até você. Existe um Jesus que não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez homem, habitou entre os homens, e como homem, ele sofreu todas as coisas, e ele está lá junto com você, ainda que você esteja indo lá todos os dias, sozinha, para a beira do poço, tirar água com a tua própria força, com o teu próprio sacrifício, com a tua própria luta. Existe um Jesus lá querendo ser alimentado por você, querendo ser adorado, querendo ser que você diga para ele: Senhor, tu és Deus, tu és Deus, tu és poderoso. Existe um Jesus lá. Nesse teu isolamento, saiba que você não está sozinho, você não está só. Existe alguém do teu lado, existe alguém que morreu na cruz por você, existe alguém que se entregou pela tua vida. Esse Jesus te ama, ele está contigo. Então essa mulher, ela sofreu com esse isolamento espiritual. Segundo lugar, consequência da mentira na nossa vida, das falsas notícias da nossa vida, não conhecermos o Mestre. Quando ouvimos a respeito da verdade, nós só podemos conhecer ou saber se uma coisa é verdade se sabermos ou se soubermos o que é a verdade. Só podemos distinguir entre o que é certo e errado, entre o que é verdadeiro e o que é falso. Você só sabe se uma nota de 100 é verdadeira ou ela é falsa, se você conhecer muito bem uma nota verdadeira. Se você conhecer muito bem a verdade. Só vamos saber se alguma manifestação, se alguma palavra que nos é falada, que nos é compartilhada, é de Deus ou não, se nós conhecermos a verdadeira palavra.
Só vamos saber se uma palavra vem de Deus ou de um falso profeta, se nós realmente conhecemos a palavra de Deus, aquilo que Deus fala a nosso respeito. Se nós conhecemos o Senhor, se nós tivermos intimidade com Ele, só vamos conhecer dessa forma. Essa mulher, ela não conhecia o Mestre, mesmo diante de tantas notícias, mesmo diante de tantas coisas que haviam falado, ela estava na sua bolha, chamada Samaria. Ela estava no seu lugar, chamado Samaria, no seu quadrado, em que ela estava isolada das notícias que estavam correndo à sua volta. Um grande pregador uma vez disse que precisamos conhecer a palavra de Deus, ou ter a palavra de Deus numa mão e na outra mão carregar um jornal. Precisamos conhecer o que se passa em volta do mundo, precisamos conhecer o que se passa à nossa volta, precisamos saber o que se passa ao nosso redor, com o nosso vizinho, quem está sofrendo à nossa volta, para que possamos ser bênção na vida delas, na vida dessas pessoas, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Ela não conhecia o Mestre. No verso de número 8, ela vai dizer: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana. Em outras palavras, essa mulher estava dizendo para Jesus: quem é você para me pedir água? Sabendo que eu sou uma samaritana, o meu povo não se dá bem com o seu povo, o meu povo não conversa com o seu povo, e você vem pedir alguma coisa para mim? Como pode? Ela não reconheceu Jesus. As falsas notícias nos colocam numa posição em que nós desconhecemos as ações de Deus na terra. As falsas notícias de Satanás nos colocam no lugar em que não reconhecemos a manifestação e o agir de Deus ao nosso redor. Querido, saiba de uma coisa: Deus está operando enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando enquanto estamos aqui, enquanto estamos reunidos nesse lugar, o Espírito Santo está pairando sobre a face da terra, está em todo lugar trabalhando e levantando vidas e corações quebrantados para que façam a sua obra. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, orando, estamos diante do Senhor, mas o Espírito Santo está trabalhando. Deus está trabalhando. Essa mulher não conhecia o Senhor. Como sendo tu judeu, me pede para beber. Jesus então conversa com aquela mulher e diz: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria e eu te daria a água viva. Uma água em que você nunca mais terá sede. E essa mulher, com a sua visão natural, sem saber qual eram as boas notícias de Deus, ou as boas novas de Deus, ela entendeu ou interpretou isso que Jesus disse pelo um viés naturalista e materialista. Ela entendeu que Jesus estava dizendo que tinha que pegar e que essa água viva vinha de dentro daquele poço. E ela respondeu para Jesus: como vamos pegar, ou como você vai pegar dessa água viva, se você não tem como pegar e o poço é fundo? Ela colocou os obstáculos naturais acima daquilo que Deus estava revelando. Muitas vezes Deus nos revela coisas sobrenaturais. Muitas vezes Deus nos revela sonhos que não imaginamos. Muitas vezes Deus nos revela coisas que estão para acontecer na nossa vida, que nós achamos que é impossível de acontecer, porque os nossos olhos estão focados no natural, porque os nossos olhos estão focados naquilo que é material, naquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Jesus nos chama nessa noite, queridos, a abrir a nossa visão espiritual e entender que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Ele é capaz de produzir o impossível, de fazer o impossível acontecer na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, esse Deus pode fazer maravilhas. Esse Deus pode fazer milagres. Será que você pode dizer graças a Deus, glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque para Ele não existe limitação. Para
Ele não existe barreira, não existe poço fundo, não existe ausência de balde, não existe ausência de corda. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele tem poder para gerar e criar uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele tem poder para gerar uma coisa que você não consegue imaginar. Ele tem poder. Não olhe, nem tente medir Deus ou medir o poder de Deus pela sua visão. Às vezes nós fazemos isso. Medimos o que Deus pode fazer por aquilo que achamos que Ele pode fazer. Mas quando você achar que Deus pode fazer uma coisa, Deus pode fazer muito mais. Quando você achar que alguma coisa é impossível, saiba que para Deus é possível. Para essa mulher, ela não entendeu, não compreendeu o que Jesus estava dizendo. Queridos, as nossas ações sem Deus, sem Jesus, são mortas. As nossas atitudes sem Jesus na nossa vida, sem Deus na nossa vida, são atitudes mortas. Até as atitudes cotidianas, como ir pegar água de um poço, sem Jesus na nossa vida, são ações mortas. Pesado isso. Forte isso. Enquanto eu orava, pedindo a Deus essa palavra, Deus falava isso comigo e eu fiquei escandalizado. Falei, Jesus, quantas vezes eu faço coisas em que eu não convido o Senhor? Jesus, quantas coisas eu faço que eu não consulto o Senhor? Eu já estou tão acostumado, já está tão acostumado a lavar a sua casa, já estou tão acostumado a procurar uma vaga de estacionamento, já estou tão acostumado a ir para o meu trabalho todos os dias e voltar para casa, que eu já nem peço mais a proteção de Deus. Eu já estou tão acostumado a fazer o que eu faço todos os dias, que eu já nem convido Jesus para estar comigo. Já estou tão acostumado a vir para o culto, que se tornou uma coisa normal. Saiba que tudo que fazemos sem Jesus, a nossa ação é morta. Às vezes nós falamos, olha, estamos numa sequidão espiritual, porque o nosso culto está morto. Porque as nossas ações se tornaram mortas e nulas. Porque não convidamos Jesus, querido. Onde tem Jesus tem festa. Onde tem Jesus tem salvação. Onde tem Jesus tem quebrantamento, tem mudança de vida. Enquanto não estivermos sendo moldados por Jesus, enquanto não estivermos sendo moldados por Deus, estamos envoltos nessas falsas notícias, nessas falsas mentiras, que dizem que podemos fazer qualquer coisa sem Jesus, ou podemos fazer alguma coisa sem Jesus. Não podemos fazer nada sem Ele. Não podemos realizar nada sem Jesus. Até para escovar os dentes precisamos de Jesus. Para fazermos todas as coisas precisamos dEle, do nosso lado, precisamos do apoio dEle. Já falei do isolamento, já falei de não conhecer o Mestre. E quando estamos envoltos nessas falsas notícias, perdemos o nosso tempo. Gastamos o nosso tempo, que é tão precioso. No verso 15, a mulher disse para Jesus, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Essa mulher reconheceu que a vida dela estava sendo de tempo desperdiçado. Ela estava desperdiçando o seu tempo, todos os dias, tendo que ir lá pegar a água do poço, enquanto aquele homem estava oferecendo uma água que ela não ia ter mais sede. É claro que Jesus não estava falando de uma água física, é claro que Jesus não estava falando de uma água natural, mas Jesus estava falando da água da fonte do Espírito Santo, da fonte espiritual, porque na realidade quem estava seco, quem estava precisando de água era o espírito e o coração daquela mulher. Às vezes nosso coração está sedento, às vezes a nossa vida está sedenta, mas nós estamos perdendo nosso tempo com atitudes e ações mortas, perdendo nosso tempo
com falsas repetições e repetindo muitas vezes mantras espirituais, muitas vezes repetindo coisas que os outros falam, muitas vezes fazendo coisas que aprendemos no passado, sem buscar aquele que é a fonte de todas as coisas, sem buscar o Deus que é Senhor de todas as coisas, que é fonte de vida, que é fonte de salvação, que é fonte que é capaz de saciar a nossa sede espiritual. Essa mulher estava perdendo tempo, perdendo o nosso tempo. Eu vejo muitas pessoas perdendo tempo dentro da igreja. Vejo muitas pessoas perdendo tempo com um ativismo espiritual e com uma vontade de servir a Deus, mas envoltos num manto de religiosidade que os impede de conhecer o verdadeiro Deus, que os impede de conhecer o verdadeiro Senhor. Às vezes nós estamos envolvidos tanto com a obra, que a obra se torna mais importante do que Deus. Às vezes nós estamos envolvidos em realizar uma atividade e realizamos aquela atividade todos os dias. Chegamos na igreja, cumprimos o nosso ponto, o nosso crachá, subimos no louvor, cantamos, cumprimos o nosso papel na porta ali na introdução, cumprimos o nosso papel como diácono, cumprimos o nosso papel como obreiro, como aquele que vem dar o seu dízimo, a sua oferta, mas a nossa atitude tem sido perda de tempo, porque não temos convidado Jesus para fazer parte dela. Tem sido perda de tempo porque estamos gastando o nosso tempo com ações simplesmente, com atitudes simplesmente, e estamos nos esquecendo do foco, que é adorar Jesus, quer reconhecer Jesus, quer estar na presença de Jesus, quer ouvir a voz de Jesus, quer ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Nós não estamos aqui para cumprir uma escala, você não está aqui para cumprir um papel, você não saiu da sua casa para vir aqui nesse culto, nessa noite, simplesmente para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Se você fez isso, tchau, nós não queremos o seu dinheiro. Se você saiu da sua casa nessa noite e veio para cá, simplesmente para assinar um ponto e cumprir uma escala que disseram que você tem que cumprir, não é esse o papel que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para a sua vida, não é isso que Jesus quer para você. Isso é perda de tempo. Deus quer que você ouça a palavra dele, Deus quer que você busque a vida eterna, Deus quer que você se prostre na presença dele e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Quando estamos envoltos na mentira, nas fake news do inferno, nós muitas vezes tentamos nos levantar espiritualmente e não conseguimos. Tentamos reerguer a nossa vida espiritual, mas nós não conseguimos ter força de continuar. Não conseguimos ter força para prosseguir. Não conseguimos ter sustento para prosseguir nessa nova caminhada e ficamos caindo e levantando. Sabe aquele irmão que faz aquela dieta maravilhosa, ele emagrece 10 quilos, daqui a pouco no mês que vem ele engorda 12. Daqui a pouco ele emagrece mais alguns quilos, faz o que é chamado efeito sanfona. Às vezes nós estamos assim, no efeito sanfona espiritual. Temos uma vida espiritual de altos e baixos. Começamos muito bem, daqui a pouco caímos. Prosseguimos muito bem, começamos animados na caminhada, começamos animados com a obra de Deus, mas daqui a pouco caímos espiritualmente. Essa mulher, o Senhor aqui mostra para ela que a vida dela estava sendo assim. Jesus pergunta e fala para aquela mulher, olha, vai e chama o teu marido e vem para cá falar comigo. E ela disse, olha Jesus, eu não tenho marido. Jesus, como profeta, olha para aquela mulher e diz, olha, você disse verdade. O que você disse é verdadeiro. Porque você já teve 5 maridos e nem o que você tem agora é teu marido. Isso nos mostra a tentativa dessa mulher de ser feliz. A tentativa dela de se realizar por meio do casamento. A tentativa dela de se reerguer, de se colocar numa posição diante daquela sociedade e não obter êxito, e não conseguir.
E muitas vezes a nossa vida espiritual é assim. Muitas vezes a nossa vida espiritual é dessa forma. Nós nos levantamos muitas vezes e caímos. Parece que, ao exemplo dela, muitos de nós estão se prostituindo, ou prostituindo o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, em que as pessoas não conseguem ter forças para caminhar, não conseguem ter a capacidade de se manter ou se manter diante de Deus, se manter diante da presença do Senhor com fidelidade e com constância. Para nos mantermos com constância na presença de Deus, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Jesus restaura aquela mulher, Jesus restaura a vida daquela mulher, Jesus traz um novo significado para a vida dela, Jesus traz uma nova vida para ela. E agora, já partindo para o final, uma outra mentira, e a última mentira em que aquela mulher estava envolvida, é que ela perdeu, e que é uma consequência das mentiras de Satanás na nossa vida, é que perdemos a verdadeira comunicação com Deus. Essa mulher perdeu a sua capacidade de se comunicar com Deus, de falar com Deus. No verso 5, ela faz uma pergunta para Jesus, e Jesus responde para ela, ela pergunta para Jesus acerca de qual lugar deveria ser correto para se adorar a Deus. E no verso 21, Jesus responde: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. As falsas notícias, as fake news do inferno, têm a capacidade de nos fazer perder a comunicação com Deus, ou de perder a vontade de adorar a Deus. A adoração a Deus, ela é a nossa comunicação com o Pai, é a nossa comunicação com o Eterno. É quando o natural toca o sobrenatural, e quando o sobrenatural toca aquilo que é natural. É quando a presença de Deus é atraída, é quando nós adentramos o Santo dos Santos. A palavra de Deus diz que as nossas orações sobem às narinas de Deus como um incenso suave. É a nossa adoração. É na adoração que nós descarregamos todo aquele resto, ou tudo aquilo que temos de humanidade diante de Deus. É na adoração que nós somos capazes de chorar. É na adoração que nós somos capazes de erguer a nossa voz com mais vigor. É na adoração que nós somos conhecidos como servos e servas de Deus. É quando estamos adorando que Satanás está perdendo. É quando estamos adorando ao Senhor. É quando estamos na presença de Deus. É nesse momento em que Deus está se comunicando conosco. É nesse momento em que recebemos as verdadeiras notícias. É no momento da adoração que nós ouvimos Deus falar conosco. É no momento em que você dá glória a Deus e aleluia. É no momento em que você exalta a Deus de todo o seu coração. É nesse momento que o Eterno fala com você. É nesse momento em que a voz do homem se cala e a voz de Deus prevalece. É nesse momento em que a nossa tribulação vai embora, a nossa ansiedade vai embora. É nesse momento em que as angústias não fazem mais sentido de existir,
porque estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. É nesse momento em que nós podemos dizer: Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor tem cuidado de mim até aqui. O Senhor tem cuidado da minha vida até aqui, tem me sustentado até aqui. O Senhor não vai te abandonar. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aquela mulher estava perguntando para Jesus: Jesus, onde devemos adorar? Onde é o lugar em que a gente tem que adorar, Jesus? Conta para mim esse segredo, porque ninguém sabe. Me dá esse furo de reportagem aí, Jesus. Me conta onde é que é o lugar certo para adorar. E Jesus disse para ela: o lugar é todo lugar, minha filha. O lugar é todo lugar, igreja. O lugar de adorar é em todo lugar, inclusive na igreja. Inclusive na casa de Deus. A presença de Deus não é lugar. Nós não estamos aqui nessa noite comemorando ou estamos no sepultamento de Jesus. Nós não estamos no funeral. No funeral há tristeza. No funeral a gente chega triste. Mas nós estamos adorando a um Deus que ressuscitou. Nós estamos adorando a um Jesus que foi vitorioso na cruz. Estamos adorando ao Jesus que foi no inferno, até nas profundezas do inferno, tomou a chave do inferno e da morte e foi vitorioso. Ele leva sobre si, sobre os seus ombros, principados e potestades. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Estamos aqui nessa noite para adorá-lo. Mas se não houver esse lugar, nós vamos adorá-lo. Se nós estivermos exilados numa ilha, nós vamos adorá-lo. Se nós estivermos sozinhos no lugar, nós vamos adorá-lo. Porque em todo lugar devemos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vem para cá, Regi. Às vezes, esse lugar, e aqui é a igreja do Senhor, às vezes existem lugares que parece que não é um ambiente para adorarmos a Deus. Às vezes parece que existem lugares que são hostis àqueles que adoram a Deus. O nosso coração fica, às vezes, apreensivo, não se sente bem. Parece que o Espírito Santo nos emite um alerta em que naquele lugar o Senhor não é bem-vindo. Deus não é bem-vindo ali. O Espírito Santo não tem como agir. Mas às vezes estamos falando de lugares físicos. E às vezes não percebemos que também Deus pode estar falando conosco de um lugar espiritual. Às vezes nós não temos forças para adorar, porque estamos cansados de chorar. Às vezes não temos forças para adorar mais, porque estamos passando pela dor do luto. Não temos forças para adorar, porque estamos passando por uma crise. Não temos forças para adorar, porque estamos passando por uma enfermidade. Não temos mais capacidade de erguer a nossa voz e adorar, porque no passado já fomos envergonhados. Não adoramos mais, porque entramos num período de estagnação espiritual, em que parece que está tudo no piloto automático, como o pastor Rafael aqui mesmo mencionou. Parece que não adoramos mais, porque a presença se tornou comum, e estamos acostumados com o local da adoração. Estamos nos acostumados com o púlpito, estamos acostumados com o altar. E essa semana eu ouvi uma palavra de Deus, eu ouvi uma palavra que falou profundamente ao meu coração, um conselho de um pastor, em que ele disse que o pastor ele nunca deve se acostumar com o altar.
O pastor nunca deve se acostumar com a presença de Deus. Nunca deve achar esse lugar que eu ocupo hoje aqui um lugar banal ou um lugar onde eu simplesmente venho para cumprir um papel. E essa palavra falou forte comigo. E eu tenho certeza que você está sentado aí hoje e Deus tem planos a teu respeito, Deus tem projetos a teu respeito, Deus tem traçado para você um plano perfeito para a sua vida. Deus tem chamada de ministério para você, Deus tem chamado de coisas profundas para você. E às vezes nós chegamos na igreja e transformamos esse lugar num lugar comum. Aquela mulher procurava um lugar especial. Ela procurava um lugar que significasse para Deus alguma coisa. E se Jesus dissesse, olha, o lugar é aqui, ou o lugar é Jerusalém, eu tenho certeza que ela desceria e iria para Jerusalém para adorar Jesus lá. Para adorar a Deus naquele lugar. Mas o alerta de Jesus é que vai chegar o tempo, e o tempo já havia chegado naquela hora, em que nem naquele lugar, nem no outro adorariam o Pai. Sabemos, e Mateus no capítulo 24 vai nos dizer que no fim dos tempos, que nos últimos dias, o amor de muitos iria se esfriar. Nós iríamos ver guerras e rumores de guerra. Nós iríamos ver coisas acontecerem à nossa volta. Notícias e mais notícias. E o texto de Mateus 24 fala justamente de muitas notícias. Muitas histórias. É guerra que vai acontecer, rumor de guerra que vai acontecer. E tudo isso mexe com a gente. Tudo isso deixa o nosso espírito agitado. Tudo isso deixa a gente atribulado. Tudo isso deixa a gente olhando de um lado para o outro. Olha, querido, o meu conselho nessa noite, o que Deus falou no meu coração para dizer para você nessa noite é, querido, escute a voz de Deus. Escute o que Deus tem a dizer para você. O tempo de adorar é hoje. Deus quer restabelecer a nossa adoração com Ele. Aquela mulher ouve essa palavra, porque o nosso Deus é especialista em transformar falsas notícias em boas novas. Será que você pode dizer isso para o seu irmão? O teu Deus transforma falsas notícias em boas novas. Aquela mulher se tornou propagadora de boas novas. Ela não se tornou, a boca dela não saía mais fake news. Da boca dela não saía mais falsas notícias. Da boca daquela mulher, a boca dela é uma... da boca daquela mulher não saíam mais palavras que não engrandeciam mais a Deus. Mas no capítulo 9, no verso 29, nós vamos ver aquela mulher voltando para a sua cidade, e ela diz para aquelas pessoas: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Não seria ele por acaso o Senhor? Ela transformou as falsas notícias e a má fama que ela tinha em uma pessoa que agora propagava boas novas de Deus. Propagava as maravilhas de Deus. Queridos, para propagarmos as maravilhas de Deus, não precisamos ter grande conhecimento. Não precisamos estudar num seminário anos de teologia. Não precisamos ter muitos recursos financeiros para sermos. Não precisamos ter nem boa fama, como aquela mulher não tinha, para sermos propagadores das boas novas de Deus. Nós só precisamos ouvir a voz de Deus. Nós só precisamos ouvir Jesus falar conosco. Será que você pode se colocar de pé?